assuntos aqui debatidos em favor da sociedade brasileira. Portanto, é motivo de orgulho e de muita responsabilidade também. E quando falo de orgulho, eu não me refiro à vaidade, mas é importante registrar aqui o que hoje trago em termos de representação, porque cada um dos 116.900 votos que obtive nas urnas significa dizer que o meu Estado esteve depositando, entre uma das poucas deputadas federais, o continuismo das duas outras que também me ladeiam nesse parlamento. Minha carreira política na vereança da cidade de Salvador já me mostrou que é preciso uma virtude chamada humildade e responsabilidade para tratar eticamente a coisa pública. Reafirmo aqui meu compromisso de lutar pela garantia de independência do Poder Legislativo, pela aprovação da reforma política, pelos que vivem em situação de desigualdade, pelos direitos das mulheres e também pela ética no exercício do meu mandato parlamentar. É verdade que muito se fala sobre as lutas e as conquistas femininas nesse mundo. De fato, os registros em livros e documentos são unânimes em demonstrar as inúmeras razões que nos levaram a empreender a luta pela conquista de espaços. E nesse momento, senhor presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento à nobre deputada Elcione, que oportunamente estarei aqui cumprimentando, porque ontem foi reconduzida a Procuradoria da Mulher, mas em função da sua gentileza por me conceder os 25 minutos do seu tempo para falar hoje no grande expediente. Então, a ela, nesse mês de março mulher, a minha homenagem. E daí, fazendo uma retrospectiva histórica, chega-se ao dia 8 de março de 1857, a uma fábrica de tecidos em Nova York, onde operárias faziam uma grande greve e reivindicavam melhores condições trabalhistas, tais como redução na carga de trabalho de 16 para 10 horas diárias, equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber, pasmem os senhores, até a terça parte do salário masculino, ainda que executassem a mesma atividade. E um tratamento mais justo e digno era a luta e a manifestação naquele ambiente de trabalho. Todos conhecemos o triste final dessa história. A manifestação foi reprimida. Com total violência, a fábrica foi incendiada, com muitas mulheres lá dentro, num ato totalmente desumano, inesquecível, onde cerca de 130 tecelãs ali morreram carbonizadas. Foi esse o marco histórico para que se fixasse em 8 de março o Dia Internacional da Mulher. Mas, infelizmente, estamos muito longe desse desventurado dia do ano de 1857. E hoje, em 2015, as mulheres participam ativamente do progresso e da efervescência política do mundo, a exemplo da eleição realizada ontem para os cargos da Secretaria da Mulher, da Câmara dos Deputados, que muito me honrou o convite pela Secretaria de estar conduzindo, através da comissão eleitoral, junto com a deputada Lisandre, do Paraná, a forma e o rito da condução dos trabalhos nos dias de ontem. A bancada feminina elegeu por unanimidade a nobre colega, a deputada Rosângela Gomes, do meu partido, o PRB, Partido Republicano Brasileiro, que, sob a liderança do doutor Marcos Pereira, ele como advogado, mas de uma percepção e de um feeling impressionante e exemplar que serve como parâmetro a todos os outros homens. Porque pela primeira vez, através do meu partido, teve o cuidado de colocar na Bahia a liderança e a presidência do PRB em minhas mãos. Isso muito me alegra, mas também faz-me entender o desafio que ora terei aqui na frente, e fica o meu agradecimento pela sua disposição em depositar a confiança ao meu nome. E, portanto, senhor presidente, nobres colegas,
a procuradora adjunta, a deputada Rosângela Gomes, juntamente com a deputada Elcione Barbalho, do Pará, que foram reconduzidas aos cargos, Alcione de Procuradora da Mulher e a deputada Dâmina Pereira, de Minas Gerais. E quando eu me refiro a Dâmina, deputado Bebeto, eu tenho que sorrir, porque essa deputada do PMN, ela substitui o marido depois de 3 mandatos. Eu dizia a ela, durante todo o tempo que nos conhecemos pelo bloco, que ela, portanto, é melhor do que o seu marido. Mas o seu marido teve o cuidado e a sensibilidade de elegê-la pelo estado de Minas Gerais, ela que tomou conta da pasta da Assistência Social na cidade de Lavras, chega hoje à frente dessa secretaria e temos a total certeza que a mesma estará fazendo um trabalho de excelência. Quero ainda fazer aqui e parabenizar as mulheres por suas conquistas, onde tornou-se um pleonasmo, em especial a deputada republicana, como eu disse, a Rosângela Gomes, que ao ser eleita por unanimidade revelou toda a credibilidade que nela foi depositada para o desempenho desse cargo. Tenho certeza que todas, até mesmo aquelas que precisaram se levantar para deixar que tantas outras estivessem ocupando seus lugares. E aí a deputada Cristiane, a mais votada do estado do Paraná, sabe o que eu digo, porque ali foi feito de forma justa e equilibrada esse momento onde nós tivemos tanto as deputadas novatas e as deputadas já veteranas dessa casa reconduzidas ao cargo da secretaria. Portanto, tenho certeza que todas elas darão uma enorme contribuição ao trabalho desenvolvido pela Procuradoria. Deputada, permite uma parte? Pois não, nobre colega. Oportunamente o darei. Eu só não quero quebrar o raciocínio, porque estava me dirigindo à mulher mais votada do estado do Paraná, que ontem, preocupada diante da votação dessa casa em resposta aos seus eleitores, já estava com todo o cuidado e coerência que a própria tem para poder fazer esse trabalho que tanto ajudou na construção da nova cara da Secretaria da Mulher, que é a deputada Cristiane. Pois não, nobre deputado. Primeiro, parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento, em nome da deputada, parabenizar todas as mulheres e registrar, deputada, aqui em Itabuna, que o prefeito é do PRB, nós participamos lá da implantação da posse do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E considero que o mandato de Vossa Excelência e das demais deputadas precisa incentivar, inclusive, a formação desses conselhos municipais que fazem parte de uma estrutura fundamental para dar essa sustentação à luta da mulher contra todos os tipos de discriminação. Portanto, parabéns a Vossa Excelência, a mulher nessa casa, a mulher brasileira, e que incentive ainda mais a formação dos conselhos municipais. Obrigado, colega. Vossa Excelência, deputada, eu preciso dizer... Vossa Excelência concede a parte. Claro, Vossa Excelência foi citada, deputado Bebeto, queridíssimo colega, mas eu quero aqui fazer ressaltar em cima da sua fala, que muito nos lisonjeia, porque enquanto mulher falar de outra mulher é bastante interessante, mas quando um homem traz a fala de mulher, isso muito nos fortalece. Então fica aqui a minha gratidão, sobretudo pela lembrança desse prefeito que esteve nessa casa ontem, que é o prefeito Vani da Renascer, um homem que está ali na 5ª cidade, a mais populosa do estado da Bahia, que é Itabuna. Obrigado pela sua contribuição ao trabalho e à administração desse prefeito de escola. Obrigado, colega. Vossa Excelência tem a palavra, deputado Bebeto. Minha ilustre companheira, Vossa Excelência Thieron, como mulher negra, é o espelho da própria tenacidade política das mulheres brasileiras. E Vossa Excelência, desta tribuna, desfila uma série de comentários elogiosos a um conjunto de mulheres que, por suas atuações, têm demonstrado um compromisso com a transformação política e social desse país, mas Vossa Excelência é também o espelho deste compromisso com a mudança permanente da sociedade. Vossa Excelência, na condição de vereadora da cidade de Salvador por diversos mandatos, sem sombra de dúvidas, contribuiu decisivamente para que a cidade mais negra fora da África pudesse afirmar
um conjunto de condições às mulheres baianas, e a agenda que Vossa Excelência tratou naquela Casa Legislativa, sem sombra de dúvidas, foi absolutamente nobre e colocou sempre o seu mandato a serviço dos interesses do povo baiano. Vossa Excelência, nessa mesma trajetória, hoje preside o PRB baiano. É a primeira, aliás, uma mulher, assim como a senadora Lídice, presidindo um partido importante na Bahia. Olha, não é fácil presidir sindicato, imagine presidir partido. E Vossa Excelência, com a sua tenacidade, com seus compromissos, mas sobretudo, com a sua determinação, ocupa um espaço central no comando político de um partido naquele estado. E Vossa Excelência, na primeira disputa para a eleição de deputado federal, elege-se deputada federal com mais de 100 mil votos, chegando a esta casa com os mesmos compromissos. Portanto, eu quero parabenizá-la neste março dedicado às mulheres, por dupla condição de ser mulher e mulher negra que vive uma profunda discriminação em relação aos salários, em relação às oportunidades. E Vossa Excelência, por certo, nesta casa, saberá honrar a nossa trajetória e saberá aqui, sem sombra de dúvidas, lutar decididamente, como sempre o fez, para garantir uma trajetória de oportunidades cada vez maior para as mulheres. Parabéns, deputada. Muitíssimo obrigada, deputado Bebeto. Vossa Excelência toca numa ferida, aonde me assusta, porque eu não compreendo como que essa casa não tem aqui uma comissão permanente para tratar das questões que é a cara do Brasil, inegavelmente, que são as questões raciais. Uma casa que teve a competência, a habilidade, ao se debruçar sobre esse tema, estabeleceu o Estatuto da Igualdade Racial, estabeleceu aqui como crime hediondo toda a prática de crime na questão da discriminação, do preconceito, que ainda é extremamente latente no nosso país. E muito me preocupa porque esta pauta legislativa sobre esse recorte racial está ainda política, está também acéfalas. Não estão conosco nessa legislatura, o deputado Luiz Alberto, brilhante deputado Luiz Alberto, do estado da Bahia, a deputada Janete Pietá, pelo estado de São Paulo, importantes e aprovados conquista na questão da diáspora, desde o ano de novembro, do ano de 2013, novembro de 2013, em Salvador, onde estão paradas questões, e aí eu tive o cuidado de elencar, deputado Bebeto, que foram a carta ao secretário-geral da ONU, a pesquisa qualitativa sobre a diáspora nos diversos países do sistema da ONU, dentro da década da afrodescendência. Outra questão que está parada, a reunião prevista para o marco deste ano em Salvador ainda não se realizou. A retomada da agenda com o sistema ONU-Brasil, que ora nós fizemos em São Paulo, pela FEAFRO, na pessoa de doutora Silvana Saraiva, que teve o cuidado de estabelecer business, negócios entre Brasil e África, e importa que retomemos essa discussão, e aí eu quero convocar e convidar o nobre colega, pela sua sapiência, sobre esse tema, a fazer um resgate em cima desses debates e discussões. Com a palavra, nobre colega. Deputada, me permita, querida, uma frase. Claro. Antes de mais nada, quero agradecer, o carinho que vocês têm, que nos receberam também nesta casa. E, como primeiro mandato, nós nos sentimos acolhidas como mulheres na bancada feminina. E preciso deixar registrado a questão da violência contra a mulher, que não ocorre apenas nos âmbitos que muitos enxergam, mas principalmente na questão da violência no trânsito, onde essas mães estão completamente desamparadas quando enterram seus filhos, e não há uma preocupação do Estado em atendê-las, e é o motivo de nós termos lançado a nossa candidatura, e hoje está nos representando o Estado do Paraná, como deputada com o maior número de votos,
porque levamos a essas famílias a esperança de poder reestruturar essas famílias. Eu quero agradecer o fato de estar aqui nesta casa, fazer parte da bancada feminina de mulheres com um diferencial de vida, que trazem a bandeira para salvar vidas nesse país. Então, muito obrigada, Thieron, por você também estar à frente desta luta, abraçando essa causa. Nossa causa é a causa de toda a mãe brasileira, de todos os brasileiros. Fazemos parte de um todo e, para tanto, precisamos de estar envolvidos para poder tentar salvar um maior número de vidas. Muito obrigada, minha amiga. Vossa Excelência sabe, eu não preciso aqui, mais uma vez, ressaltar do meu respeito à sua causa, que é legítima dentro do Estado, mas que, sobretudo, se estende ao Brasil. Porque o seu apelo é o apelo de todas nós como mãe. Eu, enquanto mãe de 2 filhos, o tempo todo me solidarizo à sua causa, porque é a causa de nós, enquanto mulheres, que sabemos o que é isto. Portanto, nobre deputada, tem sempre o meu apoio, terá sempre a minha disposição para, ao seu lado, lutar por essas mães brasileiras. Quanto à questão da violência, eu quero aí fazer uma referência a um estudo de uma jovem jornalista por nome Mônica Donato, aonde ela levanta que os poucos recursos, inclusive por essa casa, de diversos parlamentares, ainda são muito parcos na questão da destinação, da coibição da violência doméstica, familiar e intrafamiliar. Essa é uma observância de um estudo acadêmico que precisamos também ter uma total preocupação para que essas questões sejam minimizadas. Portanto, nobre colega, terá sempre o meu apoio, terá sempre o meu braço ao seu lado, para que possamos caminhar juntos nessa luta. Obrigada, minha amiga. Senhoras e senhores, eu quero ainda dizer que trago ideias de preposições para apresentar a esta casa e gostaria de falar sobre 3 delas. E a primeira proposta é aquela que altera o Código Eleitoral para manter a proporcionalidade de gênero obtida no processo eleitoral. E, com isso, tornar obrigatória a convocação de uma suplente para preencher a vaga antes ocupada por uma deputada. Esse projeto, senhoras e senhores deputados, e, sobretudo, Thieron, as depois deputadas... só concede a parte, por favor. Concedo oportunamente, colega. Concederei a parte. Concederei. Eu quero dizer que este projeto é um projeto que vem equilibrar a proporcionalidade tão aclamada pelo movimento social de mulheres. Porque me lembro, quando deixei a Câmara Municipal de Salvador, uma das casas mais antigas do país, o meu suplente foi um homem. Isso não quer dizer que estamos tratando de prerrogativa especial apenas a um gênero, mas estamos cuidando de proporcionalidade. E tocar nesse ponto é manter um equilíbrio de luta histórica que precisa ser revista e, portanto, corrigida. O meu segundo projeto pretende alterar o regimento interno da Câmara dos Deputados para tornar obrigatória, para que na mesa diretora a participação de deputadas, respeitando a representatividade do gênero feminino, legitime eleita para a composição dessa causa. Com a palavra, o nobre colega deputado. Thieron, quero, em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que Vossa Excelência vem realizando pela Bahia, por essa vitória, a tua vinda para essa casa. Quero dar boas-vindas a Vossa Excelência e a representação que Vossa Excelência tem sido para tantas vozes femininas naquele estado. Quero parabenizá-la porque a gente conhece o seu trabalho através não só da Igreja Evangélica, mas também em todas as áreas que Vossa Excelência atua, defendendo a mulher, defendendo a criança, defendendo o menor abandonado, o trabalho social que a Vossa Excelência vem realizando naquele lugar. Por isso, eu quero aproveitar essa parte e te dar boas-vindas e que realmente Deus te mandou para essa casa para fazer a diferença. Parabéns.
Obrigada, querido. Muito obrigada. Então, a parte, deputada, só darei oportunamente para sair um pouco da Bahia e ir lá para o Pará, sou deputado Zé Geraldo. Darei oportunamente. Permita que a nobre colega deputada Conceição possa fazer uso da palavra. Vossa Excelência, ser bem rápido, está terminando seu tempo. Sim. Parabenizar as mulheres, a Bahia. Eu tenho muitos amigos aí na região de Itamaraju, Teixeira de Freitas, aquela região mais divisando com o Espírito Santo. E que Vossa Excelência, que já demonstrou ter muita tarimba, né, no parlamento, que possa se somar às demais mulheres, fazer um grande trabalho pelas mulheres brasileiras aqui no Congresso Nacional. Muito obrigada, nobre colega. Espero que venha retomar e rever a nossa linda terra, esse sul, onde foi citada a parte dos nossos municípios. Saiba que são os melhores lugares desse nosso estado. Obrigada. Com a palavra, a deputada Conceição. Obrigada pela concessão do à parte, deputada Thieron. Aproveito, através do vosso pronunciamento, fazer uma saudação a todas as pessoas presentes, as pessoas que nos acompanham. Primeiro, dizer que é uma alegria compartilhar esse parlamento com Vossa Excelência, uma mulher guerrida do estado da Bahia, como todas as mulheres brasileiras. E entendo, deputada, que as decisões políticas do país, as decisões são políticas no nosso país. E democracia sem a participação das mulheres certamente não é uma democracia plena. Portanto, a luta que nós travamos, certamente ao lado dos nossos companheiros, é tornar esse país com a cara dos homens e das mulheres. É nessa luta que nós nos engajamos, é essa luta que nós defendemos. E quando nós aqui travamos o combate à violência doméstica e familiar, é porque não dá para entender como normal, para banalizar a violência que mata mulheres dentro de suas casas. Então, certamente, essa mancha na sociedade brasileira nós temos que destruir. E eu não tenho dúvida que na companhia de Vossa Excelência, dos nossos colegas parlamentares, nós iremos construir certamente um país igualitário, um país justo e um país mais fraterno. Então, como uma amazonense de coração que sou, certamente estaremos juntas nessa luta, defendendo as nossas famílias, defendendo o papel da mulher na ocupação do espaço de poder e tornando a política brasileira uma política que tenha cara também dos seus representantes e das suas representantes. Somos quase 52% do eleitorado desse país. E é claro que nas decisões do Brasil, nós mulheres queremos fazer parte. Então receba os nossos cumprimentos, minha querida deputada Thieron. Obrigada, deputada. Sabe que a Amazonas está em festa quando abraça essa mulher de escola. Vossa Excelência é a grife do seu partido, bem como do seu estado. Por isso eu cumprimento com muita cordialidade pelo seu trabalho social feito naquele estado. E como eu dizia, nobres colegas, a terceira proposição é atinente à reforma política, onde pretende alterar a Constituição Federal para vedar a realização de coligações nas eleições majoritárias. Trata-se, portanto, de projetos com o objetivo de garantir também na esfera política, com a tolerância de Vossa Excelência, presidente, a igualdade entre homens e mulheres a que se refere nossa Constituição em seu artigo 5º. A proposta que diz respeito aos partidos políticos propõe o impedimento de que estes sejam utilizados para fins de acordo eleitoreiros e de troca de interesses, o que dará mais lisura às eleições. Quero conceder uma parte ao nobre colega deputado Cacá Leão. Deputada Thieron, parabenizar Vossa Excelência pelo seu primeiro pronunciamento. Vossa Excelência, minha colega da bancada da Bahia, sou testemunha do seu trabalho na Câmara dos Vereadores da minha querida capital, Salvador. Sei da sua luta, conheço a sua história e fico muito feliz e honrado de poder ter chegado aqui a essa casa acompanhando Vossa Excelência. Tenho certeza que Vossa Excelência, que tão brilhantemente preside o seu partido, o PRB, no estado da Bahia, fará um grande trabalho aqui na Câmara dos Deputados, honrando os baianos que lhe deram mais de 115 mil votos para chegar aqui. Parabéns, tenho muito orgulho de ser colega e principalmente de ser um amigo querido de Vossa Excelência. Parabéns. Nobre colega, sua fala enriquece o meu depoimento
Eu quero finalizar, senhor presidente, cumprimentando cordialmente Vossa Excelência, porque quando, no tempo da sua candidatura, teve o cuidado de convocar uma das primeiras frentes, que foi a Frente Feminina dessa casa, onde tem trabalhado incansavelmente para minimizar problemas tratados aqui na minha fala. Muito obrigada, boa tarde.